Esse é o vídeo de suporte 1 de 3, referente à aula 2, Reações de Eliminação E1, E2, parte 2, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. A partir de agora, então, a gente vai começar a aprofundar nas reações de eliminação que você começou a estudar lá na aula 1. Nós vamos começar agora falando de uma regra chamada a regra de Zaitsev, que foi formulada por esse químico russo Alexander Zaitsev. Olha esse exemplo de reação química que você está vendo aqui. Se esse haleto de alquila, esse daqui ó, é o 2-bromo 2-metilbutano, se ele for submetido a condições de eliminação, ou seja, uso de base forte, aumento de temperatura, dois produtos de eliminação aparecem. Esses dois produtos de eliminação, como você já está vendo, não são iguais, não são a mesma substância. Esse aqui à esquerda é o 2-metilbut-2-eno. Esse aqui à direita é o 2-metilbuteno. Tá vendo aqui, ó, a dupla ligação está nessa posição e aqui a dupla ligação está nessa posição. São dois isômeros de posição, eles não são a mesma substância. Essa eliminação produz dois produtos diferentes. Por que isso acontece? Vamos olhar aqui a estrutura do substrato dessa vez. Diferente do que você tem visto desde lá de aula 1, olha agora a grande diferença que esse substrato tem. Está aqui o átomo de carbono que tem o grupo abandonador, o átomo de bromo, ou seja, o carbono alfa. Vizinho ao carbono alfa, lembra que a gente tem o carbono beta. Só que eu tenho um carbono beta aqui em cima, um carbono beta aqui embaixo, um carbono beta aqui à esquerda. E um grupo CH3 é diferente de um grupo CH2. Formar uma dupla ligação nessa posição ou nessa posição não é a mesma coisa, porque esse carbono beta não é igual a esse carbono beta, são dois grupamentos diferentes. Como eu tenho dois carbonos beta com dois hidrogênios beta diferentes entre si, isso acaba gerando dois produtos diferentes. Como que isso acontece? Olha os mecanismos que levam à formação de cada um deles. Se no primeiro momento, se no primeiro caso, a base que você utilizou removeu um hidrogênio desse carbono beta que está aqui à esquerda, se ele remover esse hidrogênio, a base usa o par de elétrons para capturar esse hidrogênio para formar o ácido conjugado. Ao mesmo tempo que a base remove esse hidrogênio, esse par de elétrons pode se movimentar para essa direção do carbono alfa para formar uma dupla nessa posição, simultaneamente à saída do grupo abandonador, a saída do íon brometo. Isso leva à formação de uma ligação dupla nessa posição. É isso que explica a formação do primeiro produto. Do segundo produto, o que explica a formação dele é quando a base remove agora um hidrogênio, não do grupo CH2, mas do grupo CH3, que está aqui na parte de cima da estrutura. A base usa o par de elétrons para capturar um hidrogênio do carbono beta. Esse par de elétrons dessa ligação, quando o hidrogênio vai embora, ele se movimenta na direção do carbono alfa para formar uma dupla entre o carbono beta e o alfa. Na hora que a dupla se forma, o bromo se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa, dando origem a esse produto diferente. Bom, então agora a gente já entendeu que quando eu tenho carbonos betas diferentes conectados ao mesmo carbono alfa, isso leva à formação de produtos diferentes. Mas como que eu vou saber qual dos dois aparece em maior quantidade? Ou será que os dois aparecem na mesma quantidade? Como que eu vou prever o que vai acontecer no laboratório? Isso já foi estudado. Nessa reação mesmo, utilizando 2-bromo 2-metilbutano, se você utilizar etóxido de sódio em etanol e aquecer essa mistura, o 2-metilbut-2-eno aparece com 70% de rendimento na mistura. Já o 2-metilbuteno aparece só com 30% de rendimento, ou seja, esse aqui é o majoritário, esse é o composto que aparece em maior quantidade no final da reação. Por algum motivo, algo está favorecendo a formação desse cara aqui e não está favorecendo a formação desse cara aqui. O que explica esse aqui ser o majoritário? Por que esse alceno aqui, nesse caso em específico, vai aparecer em tão maior quantidade do que o alceno que está à nossa direita? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Isso daqui é uma base forte e desimpedida. Você está usando uma base forte e desimpedida, lembra? Pares de elétrons livres em cima de um átomo de oxigênio com carga negativa, isso não espera eliminação E1 ou não espera substituição SN1. Então, isso daí já está fora da jogada. O aquecimento favorece a reação de eliminação. Então, esses dois produtos aqui são produtos de eliminação E2. Mas por que
que o produto da esquerda é o majoritário. Vamos comparar esses dois produtos. Esse produto aqui, ó, desenhando ele melhor para a gente conseguir enxergar ele espacialmente, é esse aqui. Esse é o 2-metil-but-2-eno. Já o 2-metil-buteno é esse aqui, ó. Olha essa dupla ligação, que é essa dupla ligação aqui, e essa dupla ligação, que é essa dupla ligação aqui. Agora nós estamos mostrando os ângulos corretamente, que existem ao redor de um átomo de carbono sp2. O que governa essa reação, o que faz esse produto aparecer em maior quantidade, o produto da esquerda aparecer em maior quantidade quando eu comparo com o produto da direita, é o seguinte. O que governa a formação desse cara aqui é justamente porque, vamos olhar para essa ligação dupla aqui, ó, esses dois carbonos sp2 e esses dois carbonos sp2 que você está vendo aqui, ó. Esses dois carbonos estão conectados a 1, 2, 3 átomos de carbono. A dupla ligação está trissubstituída. Quando eu olho para esses dois átomos de carbono sp2 aqui, eu vejo que a dupla ligação está dissubstituída. Só tem duas cadeias carbônicas acopladas a um dos átomos de carbono sp2. Aqui eu tenho 3 cadeias carbônicas acopladas à dupla ligação. O que os químicos descobriram é que o alceno mais substituído é o alceno mais estável e, portanto, ele é formado em maior quantidade nessa reação química. Já o alceno menos substituído, por ser menos estável, ele acaba sendo menos formado nessa reação. Então, quanto maior o número de substituintes que aparecem no alceno final, maior vai ser a formação desse produto quando nós estivermos fazendo reações de eliminação em que pode aparecer mais do que um alceno. Você vai ter que investigar qual dos alcenos possíveis de serem formados é o alceno que tem mais substituintes, que tem mais cadeias carbônicas conectadas aos dois carbonos sp2 que fazem a dupla ligação. A explicação para isso é o seguinte, ou pelo menos parte da explicação. Um aprofundamento mesmo só é possível em cursos de pós-graduação. Carbonos sp2 são mais eletronegativos do que carbonos sp3. Você deve lembrar isso lá da química orgânica 1. Um carbono sp2 tem um caráter S maior do que um carbono sp3. Por ter um caráter S maior, esses caras aqui, ó, são mais eletronegativos. Então, por ter caráter mais eletronegativo, é bom que esses átomos de carbono estejam ligados a grupos que doem densidade eletrônica para satisfazer essa propriedade que necessita de elétrons aí para se estabilizar. Nós sabemos que cadeias carbônicas são doadoras de densidade eletrônica. Por ser doadoras de densidade eletrônica, é bom que tenha mais cadeias carbônicas em volta desses dois átomos de carbono para estabilizar mais o alceno, já que esses dois átomos de carbono têm propriedade de atrair densidade eletrônica. Eles têm uma certa eletronegatividade. Então, o caráter doador de elétrons que essas cadeias carbônicas têm explica por que esses alcenos são mais estáveis do que os alcenos menos substituídos. Então, olha um exemplo de laboratório. Quando você tiver esse haleto de alquila aqui, ó, e submeter ele à condição de eliminação, ou seja, tóxico de sódio em etanol, e submeter essa mistura ao aquecimento, 2 alcenos vão aparecer. Mas esses 2 alcenos não vão aparecer na mesma quantidade. Esse daqui vai ser o majoritário e esse daqui vai ser o minoritário. Por que isso acontece? Vamos pensar aqui, ó, qual que é o mecanismo que leva à formação do majoritário e qual que é o mecanismo que leva à formação do minoritário. Para formar o majoritário, a base, o etóxido de sódio, o íon etóxido tem que se aproximar desse hidrogênio que está aqui, ó, no carbono beta que está à nossa esquerda. Quando a base remove esse hidrogênio para formar o etanol, o par de elétrons dessa ligação se movimenta para entre o carbono alfa e beta, formando uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que o átomo de cloro se desconecta como grupo abandonador na forma de íon cloreto. Quando eu olho para esse alceno, vamos olhar aqui para os 2 carbonos da ligação dupla. Ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono em volta da ligação dupla, é um alceno trissubstituído. Já o próximo, o outro mecanismo que leva à formação do minoritário, para formar esse cara aqui, a base tem que se aproximar pela direita e remover um dos 3 hidrogênios que estão aqui. Eu vou representar somente um deles. A base, então, remove esse hidrogênio
para formar o etanol. O par de elétrons dessa ligação, a 5 hidrogênio é removido, esse par de elétrons se movimenta para essa direção para formar uma dupla com o carbono alfa, ao mesmo tempo que o cloro se desconecta na forma de íon cloreto, um bom grupo abandonador, um átomo grande polarizável, formando então esse alceno. Só que agora esse alceno está ligado a somente um carbono. Ele é monossubstituído, ele só tem uma cadeia carbônica conectada a esses dois átomos de carbono. Aqui é um hidrogênio, aqui é um hidrogênio e aqui é um hidrogênio, que você não precisa representar. Hidrogênios conectados a carbono não precisam ser representados. Esse alceno, por ser trissubstituído, é mais estável do que esse alceno que é monossubstituído, o que explica por que ele é o majoritário e por que esse daqui é o minoritário. Agora, tem como eu alterar essa ordem? É possível obter o alceno menos substituído em maior quantidade? Isso é possível sim, basta você utilizar uma base impedida. O produto desse tipo de reação é chamado de produto de Hofmann. Usando esse mesmo haleto de alquila que você acabou de ver, se você utilizar terquibutóxido de sódio em terquibutanol e submeter essa mistura a aquecimento para favorecer a eliminação, olha o que acontece agora. Esse é o alceno mais substituído, mas ele passa a ser o minoritário. Esse é o alceno menos substituído, mas ele passa a ser o majoritário. Por que isso acontece? Quando você usa uma base desse tipo, uma base impedida e volumosa, que nem o íon terquibutóxido, para formar o alceno mais substituído, essa base tem que remover o hidrogênio beta desse carbono terciário que você está vendo aqui, ó. Então a base tem que remover esse hidrogênio, o par de elétrons tem que formar uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que o cloro vai embora como grupo abandonador. E forma-se então o terquibutanol. Só tem um probleminha. E o impedimento estérico que existe nessa área aqui, para remover esse hidrogênio está conectado num carbono terciário. Tem aqui um grupo CH3, um grupo metil e um grupo fenil, promovendo aqui repulsão espacial. Quando você usa uma base volumosa desse tipo, agora essa grande cadeia carbônica aqui vai repelir as cadeias carbônicas que já existem aqui nesse carbono terciário, e a eliminação não vai poder acontecer dessa maneira. Só que essa é uma base forte. Essa base também não espera uma reação de substituição SN1 ou uma reação de eliminação E1. Ela acaba se estabilizando de uma outra maneira, uma maneira que seja possível. Quando eu olho aqui agora para o lado direito, eu vejo que o grupo CH3, remover um hidrogênio daqui leva à formação de um alceno não tão substituído, na verdade só com um substituinte. Não é o mais estável dos alcenos, mas essa é a única opção que essa base forte tem. Ela não vai esperar uma substituição SN1, ela não vai esperar uma eliminação E1. Então ela vai acabar removendo o hidrogênio que está mais acessível, que está no carbono menos substituído, para formar então esse alceno aqui. Ao mesmo tempo que se produz uma molécula de terquibutanol neutra, o íon cloreto e o alceno menos substituído. Então, quando você utilizar uma base forte desimpedida, o alceno mais substituído vai aparecer em maior quantidade. Quando você utilizar uma base forte e impedida, uma base volumosa, você vai favorecer a formação do alceno menos substituído. Vamos ver alguns exemplos para a gente treinar o que a gente acabou de ver agora. Olha esse haleto de alquila aqui. Quando você submete ele ao tratamento com etóxido de sódio e etanol e aquece, quais são os produtos que vão aparecer dessa reação de eliminação e qual você espera que vai ser o majoritário e qual você espera que vai ser o minoritário? Então, primeira possibilidade, o íon etóxido pode se aproximar desse carbono beta que você está vendo do lado de cá. Existe aqui um átomo de hidrogênio aqui e existe aqui 3 átomos de hidrogênio nesse grupo CH3. Aqui é um carbono beta e aqui também é um carbono beta. Primeira possibilidade de produto é que essa base remova o hidrogênio que está à esquerda em relação aqui ao grupo abandonador. Na hora que a base remove esse hidrogênio, o par de elétrons dessa ligação se movimenta na direção do carbono alfa e forma uma dupla. Quando essa dupla se forma, o bromo se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono alfa. Isso forma uma molécula de etanol neutra, o alceno e o íon brometo. Segunda possibilidade,
Eu não tenho só esse carbono beta, eu tenho esse carbono beta à direita. Essa base, então, pode remover um dos hidrogênios do carbono beta que está à direita. Na hora que ele tirar esse hidrogênio daqui, esse par de elétrons dessa ligação se movimenta na direção do carbono alfa, expulsa o átomo de bromo como grupo abandonador para dar origem a esse alceno. Bom, essas são as duas possibilidades. Qual dos dois aparece em maior quantidade, qual dos dois aparece em menor quantidade? Esse aqui de cima é o produto majoritário. Esse aqui de baixo é o produto minoritário. Por que isso acontece? Essa é uma base pequena, é uma base forte, mas é uma base desimpedida. Então, ela consegue acessar carbonos mais impedidos estericamente. Esse é um carbono terciário. Não tem problema, porque o íon etóxido é suficientemente pequeno para acessar essa região e remover esse hidrogênio daqui. E quando isso acontece, quando o íon etóxido remove um hidrogênio desse carbono terciário, isso leva à formação de um alceno mais substituído. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos conectados ao alceno trissubstituído. Já aqui eu só tenho um carbono conectado ao alceno, 3 hidrogênios. Então isso é um alceno monossubstituído. O alceno mais substituído, nesse caso, vai ser favorecido quando você utilizar uma base forte e desimpedida. Nesse segundo exemplo, quando eu submeter esse haleto de alquila ao mesmo tratamento, com etóxido de sódio e etanol e aquecimento, quais são os produtos que eu espero aparecer? Quando eu olho essa estrutura aqui, pessoal, ó, esse é o carbono alfa, contendo o cloro, o átomo que vai se comportar como grupo abandonador. Eu estou vendo aqui um carbono beta e aqui um carbono beta. Nesse carbono beta tem 2 átomos de hidrogênio, vou enfatizar somente um deles. Será que a base pode remover, além desse hidrogênio, pode remover um hidrogênio que está aqui? Quando eu olho para esse carbono aqui, eu estou vendo ele fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Essas 4 ligações é o número máximo de ligação que um carbono pode fazer. Não existe átomo de hidrogênio nessa posição que você está vendo aqui, ó. Não existe um outro hidrogênio aqui. Ou seja, essa reação obrigatoriamente tem que acontecer removendo o átomo de hidrogênio que está nesse carbono beta que você está vendo aqui à sua direita, formando essa dupla ligação que você está vendo. E a única opção, eu não tenho um outro carbono beta contendo hidrogênios para formar um outro tipo de alceno. Nesse caso aqui é o tipo de reação que vai dar origem a um produto único, independente se vai ser um alceno mais substituído ou menos substituído. Tem situações em que não vai ter jeito. O único alceno possível de ser formado é aquele que vai ser formado. E nesse último exemplo, nós temos aqui um haleto de alquila terciário, um átomo de bromo ligado a esse carbono. Esse carbono se liga a um grupo metil, um grupo isopropil e um grupo fenil, um anel aromático. E você vai submeter isso ao tratamento de terquibutóxido de sódio em terquibutanol e vai aquecer. Quais são os produtos que são favorecidos, que vão aparecer nesse caso? Se esse é o carbono alfa, nós temos aqui um carbono beta e um carbono beta. Esse carbono beta não tem hidrogênio, então não tem jeito de formar uma dupla aqui. Mas aqui eu tenho 3 hidrogênios e aqui eu tenho um hidrogênio. Então vamos representar um desses 3 hidrogênios e mostrar o mecanismo. A base remove o hidrogênio, o par de elétrons se movimenta nessa direção, formam a dupla, ao mesmo tempo que o bromo vai embora, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado. Esse é um dos alcenos possíveis, não é o único, porque do lado direito eu tenho aqui um átomo de carbono beta que tem um átomo de hidrogênio conectado a ele. Então a base poderia remover esse átomo de hidrogênio, o par de elétrons formaria uma dupla e isso expulsa o bromo como grupo abandonador para dar origem a esse alceno. Pessoal, esse alceno aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, um alceno tetrasubstituído. Seria campeão de estabilidade quando eu penso em alcenos. Já esse aqui é um alceno que está ligado a 1, 2 carbonos, um alceno dissubstituído. Não é tão estável quanto o de baixo. Então, se eu pensasse em estabilidade, esse aqui iria ser produzido em maior quantidade. O problema é o seguinte, você está utilizando uma base forte impedida. É muito difícil que essa base forte impedida consiga acessar esse átomo de hidrogênio que está aqui, vizinho a 2 grupos CH3, que causam repulsão estérica, impedimento estérico. O resultado é que o alceno menos substituído vai ser o majoritário. Não porque ele é o mais estável, mas porque a base volumosa impedida
só consegue acessar o hidrogênio que está no carbono menos substituído, o hidrogênio que está no carbono CH3, no grupo metil. Isso explica por que esse aqui aparece em maior quantidade e esse aparece em menor quantidade. Agora, então, você vai começar a ler a aula 2 da apostila, tudo isso que a gente discutiu nesse primeiro vídeo, e vai fazer o exercício 1 para você treinar tudo que foi discutido até agora. Se você quiser aprofundar, o livro-texto da disciplina é o Solomos, volume 1, na 8ª edição. Esse assunto é o capítulo 7, os itens 7.5, 7.6a e 7.6b.